Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Agora o Manhã com o Evangelho acontece segunda, quartas e sextas. No começo da semana, no meio da semana e no final da semana. Então, nós nos reunimos como Manhã com o Evangelho, segunda, quartas e sexta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com o Evangelho. Estamos hoje vivendo a 15ª semana do tempo comum. Estamos aqui vivendo o tempo de Deus. Que você seja abençoada e abençoado hoje no tempo de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe Bianca Lourenço, Raquel Félix, Evangelista Lúcia, Ana Paula Santos Melo, todos e todas que estão entrando para mais um Manhã com o Evangelho. Hoje, querido, a palavra do Senhor está em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Amém? Jéssica Helena, Deus abençoe sua vida nessa manhã em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 11, 25, vai dizer assim: naquele tempo, Jesus começou a dizer: eu te louvo, ó Pai, do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequenos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, nós vamos ver aqui, nesse evangelho de hoje, a preocupação e o agradecimento, uma palavra de agradecimento que o Senhor Jesus eleva ao Pai em oração. Jesus ele está orando, agradecendo ao Pai, porque o Pai decidiu revelar os seus mistérios, a sua intimidade, não para os grandes, não para os magistrados, não para os estudiosos da época, mas o Pai ele decidiu revelar a sua vontade para os pequenos, para os humildes, para um povo, amados irmãos e irmãs, que não tinham condições, talvez, lógica de entender o mistério do Filho encarnado. As pessoas que mais tinham dificuldades de entender o mistério do Messias vindo do ventre de uma virgem e estavam no meio da terra, eram os estudados. Eles não conseguiam alcançar a mensagem e a revelação que era a vida de Jesus. Por isso o Senhor Jesus ele vai ter essa palavra de louvor, porque quis o Pai, ele vai falar que quis o Pai, que o Senhor se revelasse aos pequenos. E isso só nos mostra nessa manhã, amados irmãos e irmãs, que o segredo não está em você ter muita sabedoria, muito estudo. E eu, como sempre costumo dizer, eu não estou aqui incentivando você a não estudar, você não pesquisar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui que não é o parâmetro de Deus para se revelar. Não é o parâmetro de Deus para se mostrar. O parâmetro de Deus para se mostrar, para se revelar, é corações humildes e corações abertos para receber de Deus.
Olha que coisa maravilhosa nessa manhã, amados irmãos e irmãs. O Senhor Jesus não se revela apenas a teólogos. O Senhor Jesus não se revela apenas a estudiosos. Mas o Senhor Jesus se revela a todos aqueles que têm o seu coração aberto para ouvir e ver as maravilhas de Deus. Talvez, amados irmãos, nessa manhã você fale assim: eu sou tão pequenininho, eu tenho tão pouco conhecimento, eu tenho tão pouca estrutura, seja física, espiritual, emocional, mas eu tenho o meu coração aberto. E se você tem o seu coração aberto, é a você que nessa manhã o Senhor Jesus deseja revelar os seus mistérios. É a você nessa manhã que o Senhor Jesus deseja se mostrar. Porque Ele tirou, aqui nesse texto, olhando para esse texto de Mateus 11, Ele tirou esse privilégio dos grandes e entregou para os humildes. O salmista vai dizer que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Ah, amados irmãos e irmãs, se eu e você nessa manhã entendermos que aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é tão grande, é tão profundo, é tão largo, e que não depende, querido, de tanto, só depende de uma coisa: eu e você reconhecermos a grandeza de Deus. Só depende, amados irmãos e irmãs, de eu e você entendermos que Jesus é tudo e que nós não somos nada. Talvez eu e você, amados irmãos, sejamos o improvável. Talvez nós sejamos pessoas que o mundo olha e fala assim: esse aí não, aquela ali não, adora, o Rafael, a Cirlei não, a Denise não. O mundo talvez nos olha dessa manhã como improváveis, como pessoas que não teriam capacidade para chegar em certos lugares, viver certas coisas. Mas o Senhor Jesus não te olha como um improvável. O Senhor Jesus te olha nessa manhã como um escolhido. Aleluia! Você é um escolhido de Deus, amados irmãos. Talvez não pela sua capacidade, talvez não pela sua intelectualidade, mas pela bondade de Cristo, que um dia nos resgatou do império das trevas e nos levou a sentar entre os príncipes. Aleluia! Nessa manhã não se olhe como um desprezado. Nessa manhã não se olhe, querido, como alguém que não tem uma perspectiva de vida. O Senhor tem uma perspectiva de vida para você. E o Espírito Santo me revela nessa manhã que existem pessoas nessa live, amados, que se olham no espelho e falam: eu sou um derrotado, eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas o Senhor está te falando assim: você pode até ser um improvável, mas se tu está com teu coração aberto nessa manhã, você é um escolhido. Você pode colocar aí, querido: eu sou um escolhido? Coloque aí, escreva aí. Escreva para que a sua mente entenda isso. Escreva para que o diabo entenda isso. Escreva nessa manhã para que no céu esteja registrado: eu sou um escolhido de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus, querido, Ele não olha parâmetro da terra. A terra só olha para pessoas que têm condições financeiras, que existe do céu. Diferente. A matemática do céu, quando se acha que não pode,
vem Deus e mostra toda a sua bondade. Vem Deus e mostra que Ele escolheu te escolher. Olha que profundidade, irmãos e irmãs. O Senhor Jesus escolheu te escolher. O Senhor Jesus escolheu me escolher. Que bênção! Não tem nada sobre mim, sobre você, é tudo sobre Ele. Porque o Pai quis que fosse assim. Porque o Pai quis que eu e você cumpríssemos uma missão. Qual a missão? A missão de viver tudo que o Eterno tem para a sua vida. Por isso, nessa manhã, descansa seu coração. Por isso, nessa manhã, não se preocupa, não. Se não olham para você, se não escolhem você, se não apostam em você, existe alguém lá no céu que já te escolheu, que já investiu em você e que espera você romper. Ele tirou esse privilégio de uns e entregou na mão de outros. Naquele que estava e que está no controle de todas as coisas. Que o Senhor nessa manhã nos ajude. Eu estou percebendo, Cleide, né, o Senhor vai nos dar graça para a gente terminar. A gente está terminando. Né, mas que o Senhor nos ajude nessa manhã. Coloque uma coisa na sua cabeça. Você é um escolhido de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado nessa manhã por essa palavra lida, proclamada e explicada. Obrigado nessa manhã pela tua bondade, pela tua graça. E que, Senhor, nessa manhã, ainda que nós somos improváveis, o Senhor nos faça homens e mulheres que rompam, porque nós somos escolhidos. Que essa palavra, Senhor, venha frutificar em nossos corações e que o nome do Senhor seja exaltado sobre a nossa vida. Pedimos ao Senhor a tua bênção para o nosso dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. E que bom, querido, que você permaneceu até o término dessa live. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Amém? Recebamos a bênção do Senhor. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe. E nós voltamos com Manhã com o Evangelho na sexta-feira. Amém? Agora nós nos reunimos na segunda, com os 3 minutos com Charles Spurgeon, na quarta-feira e na sexta-feira. Amém? Que Deus abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.